Hola muchachas, hola muchachos, personas, ¿cómo están? Espero que bien. Yo me extraña mucho a usted y espero que luego nosotros podamos estar juntos em nuestra classe, certo? Então, daremos continuidade hoje aos nossos estudos em casa, com nossa aula online de espanhol, e hoje nós falaremos um pouquinho sobre formas verbais que caracterizam os estilos direto e indireto, a fala de forma direta e indireta, não é isso? Então, é o seguinte, nós temos diferentes procedimentos para reproduzir a fala de outra pessoa. Não é isto? Então, quando a gente reconstrói o dito por outro, a gente vai interpretar esse discurso, né, o discurso da pessoa e contar o que foi entendido. Então, para isso, nós podemos utilizar o estilo direto e o indireto, o discurso direto e o discurso indireto, tá certo? E iremos ver também algumas regras de transposição, né, que são algumas regras de mudança na hora da mudança do discurso direto para o discurso indireto e algumas questõezinhas, tá certo? Bom, o discurso direto. Quando el hablante reproduce textualmente un mensaje, tal como se ha dicho, se dice que se trata de estilo directo. Ou seja, quando uma pessoa reproduz a fala de outra exatamente como essa pessoa falou, sem tirar palavras, sem acrescentar palavras, a gente está dizendo, aliás, nós estamos utilizando o discurso direto, tá certo? É como se eu dissesse, por exemplo, João disse a mim o seguinte: amanhã teremos mais uma aula de espanhol. Aí eu chegasse para vocês e dissesse: amanhã teremos mais uma aula de espanhol, disse João. Então eu reproduzi a fala de João exatamente como ele me disse. Eu não mudei nada, certo? Então quando isso acontece, nós chamamos de discurso direto. E em la escrita temos alguns mecanismos para identificar o discurso direto, que são, então no espanhol, quando você vai utilizar o discurso direto na escrita, você vai ter que utilizar esses mecanismos, que são a pontuação. Pode ser 2 pontos, pode ser travessão e pode ser aspas também, tá certo? Aí vai identificar o discurso direto, né, a fala que foi dita de forma direta, ok? Nós temos aqui esses exemplos. Eu tenho uma reunião importante. Então eu digo a vocês, eu tenho uma reunião importante. Aí você vai lá na outra pessoa e diz: eu tenho uma reunião importante, disse Juliana, certo? Então você reproduziu para outra pessoa exatamente da forma como eu falei. Só que aí no final você acrescentou o quê? Disse Juliana, porque você identificou a pessoa que fez a fala, né? Que lhe disse aquela fala, ok? Outra, hoje llego tarde, né? Hoje chego tarde, dijo Carlos. Então, o que foi que Carlos disse? Oi, llego tarde. E quando o Carlos disse isso, né, eu fui reproduzir a fala dele exatamente como ele falou. E acrescentei aqui, ó, dijo Carlos. Paco dijo, estou sem hambre, não me espere para cenar. Então, da mesma forma, é como se eu tivesse chegado em casa e tivesse dito, tivesse dito à minha mãe, Paco dijo, estou sem hambre, não me espere para cenar. Ok? Então, reproduz a fala da pessoa exatamente como ela disse, sem tirar nem pôr. Aí, você utiliza aqui, né, o nome da pessoa e dijo, disse, para poder saber quem foi que disse aquela fala, não é isso? Nós podemos observar aqui, olha, nesse primeiro exemplo, o uso da aspa, né? Nós também temos aqui o travessão. Na segunda, as aspas também. E no terceiro exemplo, nós temos o uso dos 2 pontos e também temos o travessão. Então, na escrita, né, quando você for reproduzir o estilo direto na escrita, é interessante você utilizar uma dessa pontuação, ou então, né, vendo aí como ficará a sua escrita, tá certo? E no discurso indireto, quando el hablante reproduce la voz del otro con
algunos cambios se dice que se trata del estilo indirecto, es decir, un mensaje que se refiere al discurso ajeno à lei. Então, já o discurso indireto, quando você vai, alguém lhe diz alguma coisa e você vai reproduzir aquela fala para outras pessoas, você já vai utilizar um estilo indireto, ou seja, você vai utilizar a sua forma de dizer e não irá dizer exatamente como a pessoa lhe disse, né? Tipo, se alguém chegasse para mim, né, Maria dissesse, eu gosto muito de chocolate. Aí eu chegasse a outra pessoa, utilizando o estilo indireto, eu iria dizer, Maria disse que gostava de chocolate. Então, a frase ela já mudou. O verbo mudou, gosto, eu disse gostava, não é isso? Então, eu gosto, quando eu transcrevi a fala dela, eu disse, Maria disse, então eu já utilizei uma terceira pessoa, tá certo? Então, no estilo indireto, você vai utilizar o seu modo de dizer. É como se você estivesse fofocando, né? Às vezes você aumenta uma coisinha ou outra, tá certo? Então, estilo indireto, você reproduz a fala da outra pessoa ao seu modo. Aí você está reproduzindo uma fala alheia, tá ok? Em espanhol, para reportar lo que dice otro, hay que indicar el sujeto más un verbo conjugado, como dice, más la conjunción que. Então, na escrita, você para transcrever, né, para você reproduzir a fala de outra pessoa de forma indireta, você terá que seguir essa ordenzinha aqui, ó. Eu vou ter o sujeito mais um verbo, que pode ser disse ou outros, que eu vou apresentar para vocês também, mais a conjunção que, certo? Nós sabemos que ele é um pronome interrogativo, não é isso? Só que aqui, no estilo indireto, ele terá a função de conjunção, tá certo? De conjunção copulativa, tá bom? Então, aqui nós teríamos o seguinte, exemplos. Las abuelas de Plaza de Mayo dicen que nada las detuvo para buscar a sus nietos. Então, vejamos aqui. Nós temos las abuelas de Plaza de Mayo como sendo o sujeito, não é isso? Dicen. Então, ó, eu utilizei o verbo decir, que pode ser disse, pode ser dijo, né? Aí aqui no caso ele tá, ó, conjugado, porque eu tenho las abuelas. O meu sujeito está o quê? Na terceira pessoa do plural. Então, o verbo ele irá concordar com o meu sujeito. Por isso, dicen. E depois vem quem? O que, né? A conjunçãozinha que. Então, a ordem da frase do estilo indireto, você vai utilizar o que? Sujeito mais um verbo, no caso aqui decir, que ficará conjugado concordando com o sujeito, mais o que? E o restante da frase, ok? Outro exemplo. Ele disse que tiene uma reunião importante. Então, olhem, ele disse. Aqui o verbo está concordando com o sujeito, que está na terceira pessoa do singular. E depois o que sim, não é isso? Então, é como se eu dissesse, ele disse que tem uma reunião importante. Não foi exatamente assim que ele me falou, né? Digamos que ele disse, eu tenho uma reunião importante, né? E quando eu reproduzi de forma indireta, ele disse que tem uma reunião importante, ok? Paco dijo que estava sem hambre, por isso não vino a cenar. Então, nós podemos observar aqui também, ó, dijo, que também é o verbo decir, só que está no passado, está conjugado para concordar com o sujeito Paco, e depois o quezinho. Aí aqui, minha gente, ó, dijo, que também é o verbo decir, está no passado, e tem disse, que é o verbo decir, que está no presente, né? Então, aí para você transformar a frase no estilo indireto, você pode utilizar o presente ou você pode utilizar o passado, né? Nós iremos ver aí daqui a pouco, tá bom? Dando continuidade, nós temos, además del verbo decir, en español se suele utilizar también otros verbos para introducir el estilo indirecto.
Como eu disse a vocês, nós temos que, para fazer a formação da frase no estilo indireto, né, você reproduzir a fala da outra pessoa da sua forma, tem que seguir o sujeito mais um verbo conjugado de acordo com o sujeito, o que e o restante da frase que a pessoa falou, não é isso? E como eu mostrei lá, nós utilizamos o verbo decir. No caso, nós podemos também utilizar os verbos afirmar, contestar, assegurar, sorrir, responder, perguntar e agregar. Lembrando que se nós formos utilizar qualquer um desses verbos, nós também teremos que utilizar ele conjugado de acordo com o sujeito, ok? Olá, muchacha. Dando continuidade. Exemplos. La prensa afirmou que dentro de um mês haverá novos paquetes econômicos. Então aqui, ó, la prensa, né? A imprensa, terceira pessoa, afirmou, no caso está no passado e está na terceira pessoa do singular para concordar com o nosso sujeito, ok? E depois vem a conjunçãozinha aqui, que. El presidente advirtió que deveríamos ahorrar, não é isto? Devemos economizar. Então, olha, ele presidente, terceira pessoa do singular, advertiu, né? Advertiu, também terceira pessoa do singular para concordar com o nosso sujeito. E o quezinho aqui, tá ok? Então, ó, regras gerais de transposições. Nós vimos até agora que nós temos um discurso direto, quando eu reproduzo a fala de uma pessoa exatamente como foi dita, né? Na forma escrita, nós temos que utilizar sinais de pontuação, seja aspas, dois pontos ou travessão, né? Isto e transcrevemos exatamente como a pessoa falou, indicando quem foi o falante. No caso do discurso indireto é quando você vai dizer o que a outra pessoa disse, só que de sua forma, de sua maneira, sem ser exatamente como ela diz, né? Mudará algumas coisinhas. E aqui nós iremos ver quais são, né, essas mudanças que podem acontecer. Lembrando também que nós teremos que seguir a ordem da frase com sujeito, o verbo, né, conjugado de acordo com o sujeito, mais a conjunção que e o que a pessoa falou. Então, nós vamos ver aqui agora quais são as mudanças que também podem ocorrer nessa fala indireta, né? A primeira dela é persona gramatical. Então, quando você vai mudar do discurso direto para o indireto, há a mudança na pessoa gramatical, né? Na pessoa que fala. Por exemplo, se a pessoa fala em primeira pessoa, que pode ser singular ou plural, quando você vai transcrever para o discurso indireto, você já vai para o quê? Uma terceira pessoa, pois você está dizendo o que um outro disse, não é isso? Que também pode ser singular ou que pode ser plural. Por exemplo, eu tenho uma reunião importante. Então, aqui nós temos o quê? O discurso direto. É como eu dissesse a vocês. Eu tenho uma reunião importante. Aí vocês vão dizer a outra pessoa. Aí vocês diriam como? Ele disse que tem uma reunião importante. Aqui já seria o quê? O discurso indireto. Mudança aqui. Quando eu disse a fala, eu utilizei eu, não é isto? E quando eu fui reproduzir a fala, eu disse ele. Então, houve a mudança gramatical. Quando você diz uma coisa em primeira pessoa e você vai transcrever para outra a fala daquela pessoa, você muda a pessoa gramatical. Entendido? No tempo verbal, né? Tempo verbal, no presente ou passado. Nós temos, eu tenho uma reunião importante, discurso direto. O verbo aqui, tenho, que vem do verbo tener, não é isso? Ele está no presente. Eu tenho presente. Ele disse que tem uma reunião importante. Então, disse, lembrando que nós temos aqui que utilizar um daqueles verbozinhos, né? No caso, a palavra disse é mais utilizada, certo, gente? Então, ó, disse, no caso, o verbo decir, disse, eu digo, ele será bem mais utilizado. Então, ó, disse, no caso, aqui também está presente, né? Que tiene uma reunião importante. Ó, e tiene aqui está concordando também com o sujeito, tá certo?
Mas eu posso utilizar, tive o presente e agora, ele dijo que tinha uma reunião importante. Então, dijo também é o verbo decir, só que aqui no caso está no passado. Então, eu posso transcrever para o presente como eu posso transcrever para o passado, o discurso indireto, tá certo? Ainda temos também a mudança nos pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos? Este, estos, esta, estas, esse, essos, essa, essas, aquele, aquellos, aquella, aquellas, ok? Então, quando você vai transcrever, dependendo lá de como seja o discurso direto, para você adequar o indireto, você poderá mudar também nos pronomes demonstrativos. Exemplo, eu vou a este mercado. Aí, se você fosse transcrever minha fala, diria: ela disse que vai a aquele mercado, certo? Então, ó, este mudou para aquele no discurso, né? No discurso direto para o indireto. Vejam aí também, ó, a mudança gramatical na pessoa gramatical. Eu para ele, terceira pessoa. Ó, voi ficará o quê? Vá, voi, ficará vá. E nós ainda temos no indireto, ó, disse, mais o quê? Tá certo? Então, lembre, quando você vai transcrever o discurso direto para o indireto, vai ter o sujeito, mais o verbo e o que, para depois você continuar com o verbo principal da fala, ok? E também temos mudança nos advérbios de lugar. Abajo, aqui, acá, allí, cerca, alrededor, aí, entre outros advérbios de modo que tem. Eu trouxe só esses aqui para exemplificar. Eu tenho, eu estou aqui em la panaderia, discurso direto. Transcrevendo para o indireto, eu diria, ele dijo que está allí em la panaderia. É isto? Como se eu dissesse a vocês, eu estou em la escuela. E vocês poderiam dizer, eu estou aqui em la escuela, e vocês poderiam transcrever dizendo, ela disse que está ali em la escuela, tá certo? Então, nós temos essas mudançazinhas aí, seja nos pronomes demonstrativos, nos advérbios, na pessoa gramatical, certo? Então, é bom observar e estudar aí também, ok? Bom, aí nós temos aqui uma atividadezinha. Agora, observa essa informação apresentada em el segundo párrafo, reescrevendo-la em estilo indireto. Então, vocês têm essa frase e irão transcrevê-la para o discurso que? O estilo indireto. As avós, né, a pessoa disse, com el fin de localizar los niños desaparecidos, abuelas de Plaza de Mayo, trabajamos em 4 níveis. Então, quem disse? Abuelas de Plaza de Mayo disseram que trabalham, né, em 4 níveis, com o fim de localizar os ninhos, né, as crianças, seus netos desaparecidos, ok? Então, deem pausa aí no vídeo e tentem reconstruir essa frase, essa fala, no estilo indireto. Ok? Vamos ver se ficou de acordo? Então, ó, nós temos aqui, com el fin de localizar los niños desaparecidos, abuelas de Plaza de Mayo, trabajamos em 4 níveis, não é isto? Aí, para eu transcrever, eu tenho que lembrar lá da ordem da frase. Quem vem primeiro? No caso, o sujeito. Quem é o sujeito nessa frase? Abuelas de Plaza de Mayo. Então, eu trago para cá, não é isto? Lembrando que eu tenho que utilizar o quê? Um verbo. Decir, pode ser afirmar, pode ser agregar, né? No caso, é um daqueles verbozinhos lá que eu mostrei para vocês, adequando aí a frase, né? Então, aqui vamos utilizar afirman, mas eu poderia ter dito dicen, certo? Então, ó, las abuelas de Plaza de Mayo está o quê? Na terceira pessoa do plural. Então, o verbo terá que concordar, será conjugado concordando com o sujeito. Então, afirmar vai ficar afirman. E o que foi que elas disseram? O que foi que elas afirmaram? Então, o quê? Que para localizar a los niños desaparecidos, né? O que é que elas fazem?
elas trabalham em 4 níveis, né? Pode mudar também no caso aqui, trabalhamos, eu coloquei atuam, mas que poderiam ser trabalham em 4 níveis também, tá certo? Então, espero que vocês tenham conseguido transcrever de forma correta. Ficaria, las abuelas de Plaza de Mayo afirman que para localizar a los niños desaparecidos actuam ou trabalham em 4 níveis, tá certo? Outra questãozinha. Lê a continuación la opinión de algunas personalidades del universo latinoamericano sobre el papel de las ONGs en la efectuación del proceso de desarrollo sostenible y reescreve-las em estilo indireto, né? Então aqui nós também iremos reescrevê-las no estilo indireto. Então nós temos Aura Maria, que é essa persona, né? Sobre a importância das ONGs na América Latina. Então, ela vai falar sobre a importância das ONGs na América Latina. Vamos ver o que ela disse. Las organizações não governamentais, ONG, cumprem funções importantes, tanto locais como internacionais. Então, aqui, o que essa pessoinha falou sobre as ONGs. Aí, agora, novamente, deem pausa e transcrevam para o estilo indireto, ok? Vamos lá, fazendo a correção. Nós iríamos utilizar o quê? Quem falou? Então, novamente, seguindo lá a lógica do discurso indireto. Vem primeiro o sujeito, né? No caso aqui, Aura Maria, né? Aura Maria. E o que for? Nós iríamos utilizar o quê? O verbo. Não é isso? Então, utilizamos aqui disse, que vem de decir. Aí, disse, novamente lembra, tem que conjugar de acordo com o sujeito, certo? Depois vem a nossa conjunçãozinha, ó, que. Aí, o que foi que Aura disse? Ela disse o quê? Que as organizações gubernamentales, ONG, cumprem, né? Funções importantes, tanto locais como internacionais. Então, nós poderíamos dizer, Aura Maria disse que as ONG cumprem funções importantes, tanto locais como internacionais. Tia, se eu transcrevesse exatamente como está aqui, estaria incorreta, né? O restante da frase, por exemplo, o que foi que ela disse? Que as ONGs não cumprem, né? Função importante, tal. Então, nós iríamos o quê? Está de forma correta, ok? Bom, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Deixo aí a agenda nas páginas 13 e 14 do caderninho de revisão para vocês, tá certo? Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês para tirar dúvidas ou algo mais, tá certo? Fiquem com Deus, tenham bons estudos e até a próxima. Cheiro no coração de vocês.